Muito bem, pessoal, podemos dar seguimento. O professor Renato já está aqui na sala conosco, já nos deu a honra e o privilégio de tê-lo conosco aqui desde o começo da tarde, desde o começo dos trabalhos. Eu conheço o professor Renato já há bastante tempo e agora eu percebi que o professor Celso também já conhecia o professor Renato, não é? Renato Castro Teixeira Martins, que está aqui, como mencionei já na nossa sala de aula virtual, para que nós prossigamos o nosso encontro. Eu falei com o professor Renato logo que a gente começou a organizar esse evento, e eu procurava alguém que tinha... porque a gente vê muita teoria, muita coisa sendo escrita, né, sob o ponto de vista eminentemente teórico, sobre o julgamento de casos repetitivos, sobre como, por exemplo, isso foi importado do direito estrangeiro, o que é que influenciou isso, o que é que influenciou aquilo, né? Se isso é julgamento de caso piloto, como é que funciona, como é que não funciona. Então, tem muitos aspectos teóricos, mas o que importa para nós também é ver como as coisas funcionam no dia a dia. E o professor Renato, além de ter, né, um sólido conhecimento teórico, fundamento teórico sobre a respeito do tema, ele é alguém que opera no dia a dia com a matéria, né? O professor Renato Castro Teixeira Martins, como mencionei, não é? Ele é mestre e especialista em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo, é professor na Escola de Formação Judiciária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, na Fundação Escola Superior do Ministério Público do Direito Federal, da Escola da Magistratura do Distrito Federal e, assim, também da Faculdade Mackenzie de Brasília. Ele é membro do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Processual, e é membro cofundador da Associação Brasiliense de Direito Processual, além de juiz de direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E, como mencionei, há alguns anos, eu não sei exatamente há quanto tempo, o professor vai poder esclarecer isso depois, ele é juiz instrutor do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, tudo que a gente está mencionando aqui, ele tem atuado, né, no Superior Tribunal de Justiça, justamente no grupo que se dedica ao tratamento desses julgamentos de casos repetitivos, julgamentos de ações coletivas. Inclusive, quando eu conversei a primeira vez com o professor Renato, eu falei assim, olha, que tal fazer uma abordagem relacionada a recursos especiais repetitivos, né? Daí ele já respondeu dizendo assim, melhor falar em julgamento de casos repetitivos, porque nós não estamos apenas diante de julgamento de recurso especial ou de recursos especiais repetitivos, né? Daí, então, o nome, né, que ele sugeriu que fosse dado à sua exposição. Professor, seja muito bem-vindo à nossa casa, embora, né, você esteja aqui presente conosco virtualmente. É para nós uma grande honra, sem dúvida alguma, um privilégio tê-lo aqui com a gente nesta tarde do dia 29 de abril de 2022. Posso estar enganado, salvo engano, nós nos vimos a última vez em 2018 ou 2017 em Brasília, num evento, né, sobre também direito processual civil, e depois, eu também acho que só fui a Brasília depois, no começo de 2020, e nunca mais fui a Brasília, né? Aliás, muito pouco voei depois, andei de avião depois, né? Professor Renato, é uma alegria ter você aqui conosco, seja, como disse, bem-vindo, tenha a palavra para o tempo que achar apropriado fazer a exposição aí para nossos professores, nossos estudantes aqui do programa de mestrado. Bom, boa tarde a todos, estão me ouvindo bem? Excelente. A alegria e a honra é toda minha, professor José Miguel, em nome de quem cumprimento a todos aí presentes, ainda aqui virtualmente. E quando o professor José Miguel me convidou para fazer essa exposição, e eu sugeri esse tema, né, aspectos polêmicos dos julgamentos de casos repetitivos, depois eu vi a dificuldade que eu ia ter de reunir um número tal de aspectos polêmicos que pudessem ser, pelo menos, relatados em uma hora, né? Porque se nós fôssemos pegar todos os aspectos polêmicos, talvez o mestrado todo aí de vocês ocupasse esse tempo, não é verdade? Mas aí eu separei alguns, em razão do tempo que nós temos,
tendo em vista também a atualidade desses temas que eu vou expor, a dificuldade de se encontrar um consenso, e especialmente para fazer um convite, né, para aqueles, inclusive, que estão desenvolvendo trabalhos acadêmicos, para que utilizem esses dados que eu vou trazer e esses temas como, quem sabe, algo que possa vir a ser uma dissertação, um artigo ou coisa que o valha. Inclusive, como o professor Zé Miguel mencionou, eu sou juiz supervisor, dentre várias outras funções, no GEP-NAC do STJ, Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas. E também sou membro da Comissão de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas do STJ, que é presidida pelo ministro Paulo de Tarso Sanseverino. E nós já tivemos um dia a ideia de abrir, digamos assim, os nossos dados, até porque eles são públicos, em sua grande maioria, para a academia. Os dados que nós temos e o trabalho que nós desenvolvemos no NUGEP, aliás, não só no nosso NUGEP, dos demais tribunais, é um manancial, ou são mananciais impressionantes para trabalhos acadêmicos, e infelizmente vem sendo pouco explorado esse canal, digamos assim. Então fica aí a sugestão e me coloco à disposição, caso alguém queira ter acesso a alguns dados que eventualmente não sejam tão fáceis de encontrar no site do STJ ou no Banco Nacional de Precedentes do CNJ, enfim, eu me coloco desde já à disposição. E eu não consigo falar sem slide, porque se eu falar sem slide, eu não paro de falar. Então eu vou, aliás, mesmo com eles, às vezes eu tenho essa dificuldade de parar. Então eu vou pedir licença aqui para colocar alguns slides que eu preparei. Deixa eu achar aqui. Só aumentar a tela. Aqui. Vai. Apareceu aí para vocês? Sim, tá certinho. Então vamos lá. Para que nós possamos compreender esses aspectos polêmicos, é importante, né, fazendo aqui uma homenagem a Nelson Rodrigues, explicar um pouquinho como a vida é, né? A vida como ela é. Então, a partir do 1036, do CPC, que cuida do pontapé inicial, digamos assim, do procedimento de recursos especiais repetitivos, nós vamos extrair algumas constatações e somar a isso aquilo que nós temos no dia a dia do NUGEP, proveniente, por exemplo, das regras do regimento interno e das práticas, ou das boas práticas que nós temos lá. Então, basicamente, como é que pode nascer um recurso especial repetitivo? Não vou me resumir a eles, vou falar um pouquinho de suspensão e RDR também, mas vamos começar por eles. Como é que pode nascer um recurso especial repetitivo? Basicamente, temos 4 possibilidades. Primeiro, os tribunais de segundo grau fazem aquela seleção, prevista no artigo 1036, e encaminham para o STJ. Segunda possibilidade, aí é que entra uma das funções do núcleo de gerenciamento do STJ. Nós, lá no GEP-NAC, selecionamos, utilizando inteligência artificial, temos um programa fantástico de inteligência artificial chamado Atos. Não me perguntem como ele funciona, como ele identifica os casos repetitivos, só sei dizer que o faz muito bem, né? E nós lá também fazemos essa seleção para sugerir aos ministros a afetação dos recursos. Então, o procedimento pode ser desencadeado a partir dos tribunais de segundo grau, a partir do próprio NUGEP-NAC, isso já no STJ. Evidentemente, como diz o 1036, os relatores que estão com os seus recursos especiais no gabinete podem promover a afetação e também temos a possibilidade, vejam, isso não é automático, a possibilidade de um recurso especial repetitivo nascer a partir de um IRDR. Por que isso? O recurso especial contra acórdão de mérito do IRDR entra no STJ como recurso representativo da controvérsia, RRC. Isso é uma denominação dada por nós, tá? Inclusive aqueles recursos selecionados por nós mesmos ou aqueles selecionados pelos tribunais.
recursos representativos da controvérsia. Não são ainda recursos afetados. Eles serão afetados, se é que serão, na forma que nós veremos daqui a pouco. Então, repito, o recurso especial manejado contra acórdão de mérito proferido em RDR entra no STJ como recurso representativo da controvérsia. Ele não entra como recurso repetitivo, como se afetado automaticamente fosse. Não é essa a ideia. Aliás, aqui nós já encontramos um grande problema, né? Porque muitas vezes os tribunais de origem nos encaminham recursos especiais oriundos de acórdãos de RDR e, portanto, já ingressam lá como recursos representativos da controvérsia. Processos estão suspensos no âmbito daquela região, se for um TRF, ou no âmbito daquele estado, se for um TJ. Esse recurso especial chega no STJ como RRC, é distribuído para um relator e muitas vezes acaba não sendo afetado para o procedimento prosseguir como repetitivo. Ou seja, cai a controvérsia, conforme nós dizemos lá no dia a dia, e aí todos aqueles processos que já estavam suspensos, sabe-se lá desde quando, voltam a tramitar, e isso costuma gerar uma série de problemas no dia a dia do foro. Uma observação interessante com relação ao recurso representativo da controvérsia oriundo de RDR é que ele vai, como eu disse, se submeter, como qualquer outro RRC, ao procedimento de afetação. Depois eu menciono como é que funciona isso, tá ok? Mas ele tem uma diferença, porque se for um recurso representativo de controvérsia qualquer, que não oriundo de RDR, caso o relator para o qual ele é distribuído não proponha a sua afetação em 60 dias, a controvérsia cai. Então, repito, nos recursos representativos de controvérsia, nos RRCs, vou usar já essa expressão, que não sejam esses oriundos de RDR, se o relator para o qual foi distribuído não propuser a sua afetação em 60 dias, a controvérsia cai automaticamente. Ele passa a tramitar como um RESP qualquer. O RRC, oriundo de RDR, não tem essa, digamos, queda de controvérsia automática. Mesmo passados 60 dias, se o relator não propõe ao órgão competente a afetação, ele continua sendo um RRC. E aí cria um outro problema, porque enquanto ele continuar sendo RRC, aqueles processos suspensos em razão do RDR continuarão suspensos. E não há, digamos assim, um prazo limite para o relator no STJ dizer se não vai propor afetação ou, eventualmente, resolver propor essa afetação no procedimento que nós veremos. Então, um dos grandes problemas que nós temos no dia a dia, inclusive para gerenciar isso junto aos tribunais, é a questão da suspensão dos processos enquanto não se resolve no STJ a questão da afetação. Esse é um grande problema. Bom, prosseguindo, eu fiz esse quadro para tentar facilitar a compreensão de como funciona a afetação do recurso especial de acordo com o regimento interno do STJ e, evidentemente, também a partir do CPC. Então, os tribunais de justiça ou os TRFs fazem aquela seleção, mandam, e aí o nome é esse, recursos representativos da controvérsia para o STJ. Chegando no STJ, serão autuados e distribuídos. Para quem? Em princípio, para o presidente do STJ. Mas o presidente do STJ delegou, por meio de resolução, exatamente para a Comissão de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas, que tem como braço, digamos assim, o NUGEP, né, o Núcleo de Gerenciamento, que é quem efetivamente toma ali as principais providências para fazer a coisa andar, né? A comissão é mais um órgão decisivo, né, de decisão, de deliberação, e o NUGEP-NAC é um órgão executivo. Então, por delegação, quem vai fazer esse juízo de conveniência e oportunidade sobre se propõe ou não a afetação, no primeiro momento, é
a comissão é o NUGEP, tá ok? Bom, se a comissão entender que há uma viabilidade mínima, aí teremos teremos a intimação das partes e a manifestação do Ministério Público. Em seguida, o presidente da comissão, que é o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, faz essa análise mais aprofundada de conveniência e oportunidade e sugere, vejam, ele não pode dar essa decisão, ele dá uma sugestão de afetação, ele indica aquele recurso ou aqueles recursos representativos da controvérsia para afetação. E aí sim, teremos a distribuição para um relator. Esse relator, de acordo com o regimento interno, tem 60 dias para rejeitar essa indicação, dizendo que não é o caso de se propor afetação, ou ele vai propor a afetação. E aqui nós temos uma coisa interessante. Muito embora o artigo 1037 do CPC diga que compete ao relator afetar o recurso, e no código anterior já vinha essa disciplina semelhante, pelo regimento interno, não é o relator quem monocraticamente afeta o recurso. Se ele achar que a indicação feita pela comissão, pelo NUGEP, é adequada, ele propõe ao órgão colegiado, vai ser a sessão, vai ser o conselho, o órgão especial, se eventualmente a questão de se a respeito à matéria afeta todas as sessões, né? Então vai ser o órgão especial, né, a corte especial, ou a sessão que vai deliberar isso. Então, pelo regimento interno, o relator não tem competência para deliberar monocraticamente pela afetação. O que ele pode fazer é propor. Aí nós temos um procedimento virtual, que é o PROAF, onde a sessão ocorre em 7 dias, o relator manifesta ali o seu voto e os demais ministros concordam ou discordam. Se houver aprovação por maioria simples, aí sim, o recurso representativo da controvérsia transforma-se tecnicamente em recurso repetitivo, tá ok? Esse é o procedimento a partir do CPC e também a partir do regimento interno. Para que nós possamos compreender melhor as controvérsias que eu vou citar, fiz aqui, trouxe para vocês, e depois eu posso mandar isso para o professor Zé Miguel com certeza, um quadro geral dos precedentes qualificados, e eu dividi, na verdade, em 2 quadros. Esse primeiro quadro traz uma estatística de 8/8/2008, quando iniciou o procedimento repetitivo no código anterior, até o momento anterior à entrada do código atual. Né? Então, sob a égide do código anterior, nós tínhamos controvérsias criadas, nenhuma, porque o NUGEP passou a trabalhar e criar as controvérsias ali internamente a partir do CPC 2015. Então, aqui vocês não vão encontrar nada. Temas repetitivos afetados. Entre 2008 e 2016, 7 anos e meio mais ou menos, nós tivemos 777 temas repetitivos afetados. Vejam aqui que a primeira sessão, que cuida de direito público, é a campeã, digamos assim, 414. A Corte Especial, 75. Segunda sessão, direito privado, 166. E a terceira sessão, direito penal, 62. Quantos foram julgados? Aliás, aqui, os afetados. Esses aqui são os julgados. Temas julgados, 717. Né? E aí mantém-se mais ou menos os percentuais com relação aos afetados. Temas repetitivos aguardando julgamento, 8. Ainda temos 8 aguardando julgamento. Temas repetitivos revisados, 7. Todos da primeira sessão. Cancelados, vejam o grande número de cancelamentos, por N motivos. Às vezes, na hora de julgar o repetitivo, entende-se que não é conveniente manter a afetação, às vezes tem que cancelar a afetação em razão de um tema já definido pelo STF, que acabou resolvendo a questão, e por aí vai. IACs não havia, né, antes do código, portanto 0, e colocamos aqui também, só para vocês acompanharem,
os pedidos de uniformização de interpretação de lei oriundos do sistema dos juizados especiais, né? Temos tínhamos, né, 5 na primeira sessão, total, portanto, 5. E pedidos de suspensão nacional em RDR, na época não tinha nada, tá ok? Então, esse é o quadro, e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse número, né? Antes da entrada em vigor do Código atual, 777 temas repetitivos afetados. Passando para a vigência do CPC 2015, vejam como cai esse número. 217. Lá nós tínhamos 7 anos e meio. Aqui nós temos mais ou menos 6 anos. Então, eu fiz aqui uma conta aproximada. Antes do CPC de 2015, num período de 7 anos e meio, nós tivemos aí, em média, por ano, 103 temas afetados. Após o início da vigência do CPC 2015, nós passamos a ter, em média, 36 temas afetados por ano. Vejam a redução substancial. Esse é um dado interessante que mereceria um aprofundamento em termos de pesquisa, mas eu arrisco dizer que nós temos aqui pelo menos uma razão muito clara para a redução desse número, até porque ela aparece aqui também, né, nas outras partes da tabela. Isso gera reflexos. É exatamente por causa dessa mudança. Antes do CPC de 2015, o relator monocraticamente afetava o recurso especial repetitivo. Com a entrada em vigor do CPC 2015, e nem tanto por ele, mas em razão da emenda regimental que adaptou o regimento interno do STJ ao novo sistema, a competência para afetação passou a ser do colegiado. E isso, naturalmente, faz com que ocorra uma redução significativa do número de temas afetados, tá ok? E aí, nós temos aqui o trabalho da comissão e do NUGEP, né? Vejam que o número de controvérsias criadas é muito maior do que o dos temas efetivamente afetados. Ou seja, nós do NUGEP criamos várias controvérsias, distribuímos para os relatores e, por N razões, várias controvérsias acabam caindo, digamos assim, não se transformam em temas repetitivos, porque, por razões diversas, caso a caso, os ministros entendem por bem não afetar. Então, vejam que, por exemplo, foram criadas, nesses últimos anos de vigência do CPC 2015, 418 controvérsias, mas afetados apenas 217 temas. Então, vejam que várias controvérsias acabam não, digamos assim, seduzindo os ministros com relação à necessidade de afetação. Aí nós temos aqui os temas repetitivos julgados nesses últimos anos, os revisados, os cancelados. Vejam que temos vários em andamento, né? 82 em andamento, e agora sim começam a aparecer as novidades do CPC 2015. No STJ, tivemos 7 IACs, incidentes de assunção de competência julgados, 22 pedidos de uniformização de lei federal já também admitidos, e esse número eu acho significativo. 4 pedidos de suspensão nacional em RDR deferidos. Vejam que interessante, não haveria tempo hábil, mas eu tenho dados também, e se alguém tiver curiosidade, no Banco Nacional de Precedentes, do CNJ, vocês encontram isso com facilidade. Nós temos vários tribunais regionais federais e tribunais de justiça que já instauraram e já julgaram muitos IRDRs. Outros tribunais são um pouco mais tímidos, julgam menos, instauram menos IRDRs. Aí eu não sei, é uma questão particular, mas há uma diferença substancial em número de IRDRs comparado de um tribunal para outro. Seja como for, temos muitos IRDRs que já tramitaram e em tramitação.
e apenas 4 pedidos de suspensão nacional deferidos pelo presidente da comissão. Isso é interessante porque, se nós pararmos para pensar, gera um problema muito grande, muito grave, porque nós temos as questões federais sendo uniformizadas de forma muito espalhada, de forma muito dissipada, né, muito pulverizada. E isso faz com que muita gente chegue a perguntar até que ponto é conveniente um tribunal local uniformizar a interpretação de lei federal. Essa é uma questão que surge muito por aí. E outra coisa, se não há a suspensão nacional, se não chegar esse recurso especial, e aí com suspensão nacional ou não, no STJ, se ele não se transformar num recurso repetitivo, porque isso pode acontecer, né? Pode ser que o recurso especial oriundo de RDR, que sobe como RRC, não se transforme em recurso repetitivo, e aí vai acontecer o quê? Nós teremos uma decisão vinculante no âmbito de um tribunal local e decisões em sentidos diversos no resto do país. Então, isso é uma coisa muito ruim. Por isso que alguns já vêm dizendo, e eu concordo, muito embora a questão seja complexa por quem seja alteração constitucional, mas talvez o interessante fosse pensarmos em 2 possibilidades. Primeira, reexame necessário em acórdão de RDR, seja pelo STJ, seja pelo STF, dependendo da matéria, ou acabar com a possibilidade de o IRDR uniformizar a interpretação de lei federal e restringir isso à lei local. São coisas que já surgiram aí em razão desses problemas práticos que estão sendo gerados em razão do IRDR quando chega o RESP no STJ e quando tem o pedido de suspensão, e aí os problemas surgem, pouco importando se são deferidos ou não. Agora, veja o que interessante. Nós já tivemos SIRDR, suspensão em IRDR, aquele pedido de suspensão nacional. Nós já tivemos até a semana passada, aliás, até essa semana, que os dados são de ontem, 81 requerimentos protocolados. 71 SIRDRs não foram conhecidas. E aí você pode perguntar, mas por quê? Por N razões. Tem gente que ingressa com um pedido de suspensão de RDR e quando você lê o requerimento, na verdade, o que ele quer é que o STJ instaure um IRDR a partir do processo dele, que está lá no primeiro grau. Isso aparece muito. Já apareceu com a sigla, né, distribuído como se fosse pedido de suspensão de RDR, na verdade, pedido de instauração de IRDR no STJ por causa de divergência jurisprudencial interna do STJ. Então, aparece sob essa denominação um monte de coisa que vocês não fazem ideia. Então, 81 requerimentos foram protocolados, 71 não foram conhecidos. Quantas suspensões em IRDR nós temos processadas? 10. Portanto, 10 apenas eram viáveis, das 81, né, que foram apresentadas. E dessas 10, em 4 delas foi deferida a suspensão em nível nacional. Então, vejam que, considerando que nós já temos aí 6 anos de tramitação, de vigência do CPC 2015, me parece que isso é muito pouco. É muito pouco mesmo, né? Apenas 4. Ora, claro que a questão não envolve apenas a postura do STJ, envolve o caso concreto, não é verdade? Bom, e aqui eu começo, a partir dessa exposição com relação a números, e para que vocês tenham uma ideia de como é que funciona lá no STJ o procedimento de afetação, eu passo a trabalhar agora com essas questões bastante polêmicas que eu selecionei. Inclusive, eu mandei algumas decisões para que vocês pudessem ler, se adiantar para identificar esse problema. Primeiro, necessidade ou não de sedimentação da jurisprudência como pressuposto da afetação. Como assim?
se nós analisarmos o procedimento de recursos repetitivos que vem no CPC a partir do 1036, nós não encontraremos como requisito da afetação a sedimentação da jurisprudência. Muito pelo contrário. Até porque o nosso sistema é de, aspas, fabricação, digamos assim, de precedentes, né? Nós temos procedimentos específicos para, de propósito, criar um precedente. Não é como acontece lá fora, que o precedente vai sendo criado sem querer ou aos poucos. Não é isso. Aqui nós temos uma fábrica, digamos assim, de padrões decisórios, ou de precedentes, ou de indexadores, usem a denominação que preferirem. Então, o fato é que o procedimento de recurso repetitivo é um dos disponibilizados pelo sistema para provocar a sedimentação. Então, a sedimentação não é requisito, na verdade, a sedimentação é o objetivo do procedimento do recurso repetitivo. Mas especialmente no âmbito da segunda sessão, prevalece esse entendimento. Eu trouxe esse acórdão aqui, proferido no PROAF, no RESP 1686022, que é de 2017, mas ele vem sendo utilizado nos demais como fundamento, e eu escolhi esse, muito embora ele já tenha uns 5 anos, 4, 5 anos, porque nele é que a discussão foi, digamos assim, bastante desenvolvida. E aí, o que diz esse entendimento da segunda sessão? Diante da ausência de precedentes sobre a referida questão de direito e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, deve-se aguardar, para fins de afetação ao rito previsto no artigo 1036 e seguintes, a formação de jurisprudência no STJ, orientação que vem sendo adotada pela segunda sessão na afetação e a análise de temas repetitivos. Então, no âmbito da segunda sessão, está havendo eu vou classificar dessa forma, a data máxima vênia, empecilho para a afetação de repetitivos. Eles só afetam quando a questão já estiver sedimentada. Mas se a questão já está sedimentada, talvez o mecanismo adequado não seja o procedimento de recurso repetitivo, seja simplesmente a edição de um enunciado de súmula, que é uma coisa que hoje talvez até caia em desuso em razão dos recursos repetitivos. Seja como for, isso é uma questão polêmica. E aí, trouxe para vocês trechos do voto do ministro Luiz Felipe Salomão, que foi o relator para esse acordo. Ele diz: todavia, a segunda sessão, como salvaguarda da segurança jurídica, tem o opcionamento de somente afetar ao rito dos recursos repetitivos aqueles temas que já tenham sido objeto de jurisprudência consolidada no âmbito das turmas que a integram. Então, seria como se o procedimento de afetação e julgamento do repetitivo fosse apenas para chancelar um entendimento que já está sedimentado. E aí, data máxima vênia parece, para muitos, que esvazia a utilidade desse procedimento, para o qual nós temos representatividade adequada, contraditório hiperqualificado, digamos assim, aquela fundamentação, naquele duplo discurso da fundamentação, a fundamentação do precedente, a fundamentação do caso concreto, enfim, aquele modelo constitucional para a formação de precedentes acaba ficando prejudicado, porque, ao fim e ao cabo, segundo alguns, isso vai apenas fazer com que seja chancelado o entendimento já consolidado. Tudo bem? Então, essa é uma questão polêmica. Muito embora a questão não seja pacífica, O relator originário, que era o ministro Marco Buzzi, fez duras críticas a essa posição. Ele vai falando da questão da celeridade, da tempestividade, da efetividade, e ele diz: o artigo 1036 do CPC traz como pressuposto de admissibilidade a existência de multiplicidade de demandas, e não como sustentam as manifestações contrárias dos ministros Luiz Felipe e Ricardo Vilas Boas Cueva, a existência de vários julgados sobre o tema no âmbito desta Corte Superior. E aí ele coloca:
para isso, aliás, o nosso regimento interno já prevê a possibilidade de consolidação em enunciado sumular. Então, vejam que, muito embora prevaleça esse entendimento, eu repito, especialmente no âmbito da segunda sessão, mesmo ali internamente há divergências, portanto, é uma questão extremamente polêmica e que, segundo alguns críticos, traz o STJ uma posição que não seria condizente com a finalidade do Instituto. Tá, ok? Essa é a primeira questão polêmica que eu queria trazer para vocês. Uma segunda questão polêmica, delicada e que nos permite uma série de reflexões, diz respeito à suspensão dos processos que discutem a mesma questão. Nós sabemos que nos procedimentos de casos repetitivos, né, recursos repetitivos e RDR, existe aquela ideia de que uma vez afetado o repetitivo, uma vez instaurado o RDR, serão suspensos os processos que cuidarem da mesma questão de direito. A doutrina e a jurisprudência do próprio STJ já têm entendimento praticamente pacificado de que essa suspensão não é obrigatória. É possível, no caso concreto, diante daquela questão e do contexto que a envolve, o STJ, ou se for o TRF, TJ, no caso do RDR, determinar especificamente qual será o alcance da suspensão, se é que vai suspender. Pois bem, lá no artigo 1037, nós temos aquele roteirozinho básico de que haverá a delimitação da tese. Então, aquilo que até então era uma controvérsia, quando a coisa já vem dos tribunais de segundo grau ou do NUGEP, vem como controvérsia, na hora de afetar, aí vira tese, né? Então, haverá a delimitação da tese e a suspensão parcial ou total dos processos. E aí eu trouxe aqui algumas questões, alguns detalhes que, penso eu, devam ser levados em consideração por ocasião da análise da conveniência da suspensão, especialmente quando deliberam por suspender. Primeiro, devemos considerar a existência de jurisprudência dominante? Porque, como nós já verificamos, no âmbito da segunda sessão prevalece esse entendimento. Só vamos afetar se já houver jurisprudência consolidada. Pois bem, nós vamos perceber que em algumas decisões nos procedimentos de afetação, levando em consideração o fato de que já há jurisprudência consolidada, o STJ não suspende os processos. Porque se já está consolidado, não há suspensão. Nós vamos ver algumas decisões nesse sentido. Levando em consideração que já está consolidado ou que já tem jurisprudência dominante no âmbito aqui das turmas, não precisamos suspender. E aí, meus caros, é que revela exatamente esse viés meramente confirmador, digamos assim, do procedimento repetitivo. Já está consolidado, porque está consolidado, não precisamos suspender nada, ou seja, claro que não se exclui a possibilidade, especialmente após a manifestação de amiticúria, etc., de o tribunal mudar de ideia. Mas cá entre nós, se já há uma consolidação, talvez essa mudança de ideia não seja tão fácil, digamos assim. Tá ok? Outra coisa, suspensão em todas as instâncias, há uma diferença brutal em termos pragmáticos, entre você suspender, naturalmente, só no segundo grau, desde o primeiro grau em todas as instâncias, só os especiais, só os agravos em recurso especial e por aí vai. A diferença é brutal. E mais além, vamos mais além, depois eu vou voltar nessa questão. Se é para suspender também no primeiro grau, o caso é de suspensão do processo ou de impedimento de julgamento? Porque, vejam, imaginemos a seguinte situação. Eu sou juiz de primeiro grau. Estou lá desde o ano passado, até o professor Zé Miguel perguntou, né? Eu estou desde o ano passado, desde o início do ano passado, desde fevereiro, lá no STJ, né? Mas eu sou juiz de primeiro grau. Sou titular de uma vara civil aqui de Brasília. Então, imaginemos que eu esteja lá com um processo vendo a questão X. O STJ fala,
suspende o processo. Aí eu suspendo o processo, aguardando a resolução da questão X. Mas se a questão X for de direito material, eu só vou resolver isso na sentença daqui a 1 ano e meio. Depois da instrução processual, que naturalmente vai ter que ocorrer, dependendo do caso. Então, veja o que pode acontecer. Eu suspendo o processo que o STJ mandou. Aí ele resolve a questão. Beleza. Agora o processo segue para daqui 2 anos e meio eu aplicar essa tese. Isso vai contra a data máxima vênia, a efetividade, a celeridade, etc, etc. Agora, depende, né? Porque, e se essa questão, objeto do tema repetitivo, ou de um RDR, mas enfim, vamos pensar principalmente no repetitivo, for uma questão preliminar, for uma questão prejudicial, enfim, se for alguma questão prévia, aí talvez faça sentido suspender o processo. Então, por exemplo, o STJ tem alguns temas que já definiram e outros que vão definir, porque ainda estão pendentes de julgamento, para resolver a questão de legitimidade. Por exemplo, o Banco do Brasil tem legitimidade para responder aquelas demandas em que houve suposto reajuste indevido do saldo de PIS e PASEP? Então, se a questão é legitimidade, aí sim se justifica suspender o processo. Porque não faz sentido, por exemplo, o processo prosseguir e eu parar só antes de julgar. Produzir prova, por exemplo, prova pericial que é cara e por aí vai. Aí chegou na hora de eu julgar, eu paro, aí vem o tema e diz: o Banco do Brasil é parte legítima. Aí eu, obviamente, vou ter que dizer isso e jogo fora, desculpa a expressão, todo aquele tempo perdido, todo aquele dinheiro gasto e aquele trabalho gasto com a perícia. Por exemplo, se a questão é prescrição, vamos parar o processo. Não faz sentido eu também prosseguir o processo, instruir, para ao final, depois de muito gasto e muito tempo, dispêndio de energia processual e dinheiro, dizer, bom, não tem jeito, acolho a tese de prescrição e está resolvido o mérito, mas não vou analisar a prova, não vou analisar nada, o procedimento não serviu para nada. Então, muitas vezes, o caso é de impedimento de julgamento. O processo pode, eu diria até deve tramitar até a causa estar madura. Aí para. Principalmente quando a questão for de mérito. Tirando prescrição, que é de mérito, mas é prévio. Agora, se é uma questão processual, por exemplo, legitimidade, se é prescrição, que é mérito, mas enfim, é uma questão prévia, aí a gente para no começo. Então é preciso especificar isso. É preciso especificar isso. A questão vai muito além de simplesmente suspender ou não suspender. Vamos mais além. E no caso de acumulação de pedidos e possibilidade de resolução parcial do mérito? Eu posso ter uma acumulação simples de pedidos e, eventualmente, a questão afetada para definição e repetitivo diz respeito a apenas um dos pedidos. Dependendo do caso concreto, aí vamos ter que analisar o caso concreto. E cabe ao juiz verificar isso, né? Compensa prosseguir com o procedimento em relação ao outro pedido, em relação ao qual aquela questão é indiferente. E aí eu vou ter uma cisão do procedimento. Eu prossigo com o procedimento para julgar aquilo que é absolutamente independente do tema repetitivo. E eu freio o procedimento, eu suspendo o procedimento só no que diz respeito àquela parte que tem ligação com a questão afetada. Então vejam que, na minha concepção, isso é extremamente polêmico. Porque, na prática, o que nós estamos verificando no STJ é suspende ou não suspende. E, às vezes, conforme nós veremos, tem pouca especificação. Pouca, conforme nós veremos. E, geralmente, não se pensa nas consequências, principalmente no primeiro grau. No primeiro grau. A preocupação, muitas vezes, é com a suspensão de recursos, etc., e não com aquilo que se vê no primeiro grau. Ok? Então, só apenas alguns detalhes, entre aspas, né, porque são questões importantíssimas, que, penso eu, merecem uma atenção especial com relação à questão da suspensão. Vejam, eu trouxe aqui uma decisão proferida num PROAF, é o PROAF no RESP 1914-902, relator a ministra Suzete,
que é da comissão gestora de precedentes, super entusiasmada e estudiosa do assunto, tá? Inclusive. E aqui, nessa decisão em que ela foi relatora, nós encontramos o exemplo mais comum de decisões do STJ em procedimentos de afetação no que diz respeito à suspensão. Essa parte aqui, ó. Determino, etc., a suspensão do processamento de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, respeitada, no último caso, a orientação do artigo 256L do Regimento Interno, que eu já vou dizer o que é. Então, esse padrão aqui de decisão é o que costuma ser utilizado. Significa dizer que os processos poderão tramitar em primeiro grau, poderão tramitar em segundo grau, um grau de apelação, até chegar no acórdão. Apareceu especial para. Tudo bem? Isso daqui vocês vão encontrar muito nesses procedimentos de afetação. E aqui tem uma curiosidade. O que diz o artigo 256L do Regimento Interno? E essa emenda regimental número 24, 2016, é exatamente a emenda regimental que adaptou o Regimento Interno ao seminovo CPC. Diz lá, publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ, fundados em idêntica questão de direito, 1. Se já distribuídos, serão devolvidos ao tribunal de origem, para que nele permaneçam suspensos, por meio de decisão do relator. Se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao tribunal de origem por decisão fundamentada do presidente. Então, afetou aqueles que foram, que representavam a controvérsia e que agora são os afetados, né, os recursos piloto, ficam ali na STJ. Os demais serão suspensos e voltam para o segundo grau. Aqueles que ainda não estavam no STJ, evidentemente que já ficam suspensos lá embaixo, digamos assim. Isso tem uma razão de ser? Tem. É o 1040. Né? Porque quando o recurso especial repetitivo, e também o extraordinário, for julgado, aí o tribunal de segundo grau tem que fazer aquele juízo de conformação. Inclusive, existe a possibilidade de juízo de retratação. Né? Então, volta para os tribunais de origem para aguardar o julgamento repetitivo. Isso tem causado um problema de gerenciamento no segundo grau que vocês não fazem ideia. E isso daqui é o terror das estatísticas, né? Porque aí o tribunal fica com uma série, de segundo grau, com uma série de recursos, sem poder fazer nada, mas consta lá, na sua estatística, recurso pendente. Tá ok? Então, isso tem causado vários problemas na prática com relação à gestão. Agora, aqui nós temos uma decisão do presidente da comissão, ministro Paulo Tarso Sanseverino, numa das poucas suspensões em IRDR que vingaram. Né? Foi uma decisão tomada no começo do ano passado, em meados do ano passado, e vejam como já começa a aparecer no STJ essa preocupação um pouco mais específica com relação à suspensão. Aqui. Aliás, esse daqui, essa suspensão em IRDR é oriunda de IRDRs do Tribunal de Tocantins, Piauí, Paraíba e do DF sobre a legitimidade do Banco do Brasil para responder a demandas que envolvem supostos erros de correção no saldo de PIS/PASEP e também discute o prazo prescricional para isso e o termo inicial da contagem desse prazo. Aí vejam, houve a ordem de suspensão, mas com a seguinte observação: a ordem de suspensão não impede o ajuizamento de novas ações, as quais deverão seguir a marcha processual até a fase de conclusão para a sentença, ocasião em que ficará suspensa. Vejam, aqui houve essa preocupação, não vamos suspender o processo, vamos deixar o processo prosseguir até ele ficar maduro. Mas mesmo aqui eu faço uma observação, data máxima vênia. Se a questão é legitimidade
e prazo prescricional, será que nesse caso o ideal não seria realmente suspender desde o início? Porque se tiver que fazer uma prova pericial contábil, por exemplo, para apuração de valores, e ao final do processo, porque só vai parar na hora de julgar, diz aqui, se entender lá no STJ que o Banco do Brasil é parte legítima, o processo será extinto sem resolução do mérito. Se entender que a pretensão está prescrita, haverá resolução do mérito, mas a perícia contábil não serviu para nada. Então, talvez aqui, data máxima vênia, eu estou aqui no ambiente acadêmico, né, pelo amor de Deus, talvez aqui, data máxima vênia, o ideal fosse suspender desde o início. Aqui, no procedimento de afetação do RESP 1, 717 e 213, foi levado em consideração, para não suspender os processos, apesar da afetação do RESP, exatamente a jurisprudência dominante. Olha o que disse a ministra Nancy. Era a questão da definir se é cabível o agravo de instrumento contra adesões interlocutórias proferidas em processo de recuperação judicial e falência. Isso aqui já foi resolvido, mas eu só trouxe para vocês, para ilustrar a questão da fundamentação. Na hipótese em tela, contudo, tendo em vista que já existe jurisprudência de ambas as turmas componentes da segunda sessão a respeito do tema, e etc, etc. Então, levou em consideração a jurisprudência dominante e, eventualmente, os problemas que o não cabimento do agravo poderia ensejar, e aí deliberaram por não suspender. Então, vejam que aqui não foi simplesmente dizer suspendo ou não suspendo. Houve uma análise um pouco mais profunda. Porque em vários acordos não se faz isso. Suspende ou não suspende. Às vezes nem tem uma fundamentação tão específica ou tão profunda como talvez fosse desejável com relação a isso. Esse caso também é interessante. Definir se a conduta de frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente configura ato de improbidade que causa dano presumido ao erário. É um tema muito sensível. O ministro relator, ministro Og Fernandes, inicialmente colocou ali. Penso, portanto, que a suspensão deve alcançar, na presente hipótese, o trâmite de todos os processos pendentes no território nacional. Foi pela regra geral do 1037-2. Mas o ministro Gurgel de Faria apresentou um voto divergente e colocou o seguinte: preocupa-me que o sobrestamento proposto pelo relator finde por atrasar sobremodo a tramitação das ações de improbidade administrativa, no que versa sobre a questão delimitada, mormente quando a jurisprudência do STJ encontra-se amplamente pacificada a respeito do dano presumido, etc, etc. Houve um debate, também porque já havia jurisprudência mais ou menos sedimentada. O ministro relator encampou a divergência, digamos assim, acabou abrindo mão do seu posicionamento inicial e, dizendo que assiste razão ao ministro Gurgel, houve por voltar atrás e tirar a proposta de suspensão, no que acabou sendo acompanhado pelos demais. Ok? Aqui aparece mais uma vez, só para ilustrar, aquela suspensão mais ou menos padronizada, que costuma aparecer. Suspensão dos recursos especiais e agravos em recursos especiais interpostos nos tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ, cujos objetos coincidim com a matéria afetada. É aquela suspensão tradicional. Só que tem um detalhe. Qual é a tese? Definir se a eficácia do título judicial de ação coletiva promovida por sindicato de âmbito estadual está restrita aos integrantes da respectiva categoria profissional, filiados ou não, lotados ou em exercício na base territorial da entidade sindical autora. Em última análise, o que se discute nesse tema é legitimidade para a execução. E aí eu fiz a observação.
Se a discussão gira em torno de legitimidade, o ideal não seria suspender desde o início os processos? Porque se nós suspendermos só em grau de recurso especial ou agravo, significa dizer que as execuções podem prosseguir, elas podem eventualmente redundar em expropriações, elas podem ser extintas, aí depois vai ter recurso. Então, talvez, data máxima vênia, com todo respeito, aqui fosse o caso de suspender efetivamente no começo dos processos em primeiro grau. Então, meus caros, como o meu tempo já está encerrando, eu gostaria de deixar essa ideia, né, para que vocês, especialmente aí no âmbito acadêmico, se tiverem interesse, escrevam sobre isso, desenvolvam trabalhos sobre isso, porque são temas extremamente sensíveis que provocam efeitos gravíssimos e enormes no dia a dia do foro, não só para os tribunais, mas especialmente para as partes, porque nós sabemos que, e isso também temos dados estatísticos, aquela regra de que os IRDRs e os recursos repetitivos devem ser julgados em até 1 ano, aquela regra costuma ser desrespeitada todo santo dia, por razões naturais até. Há procedimentos repetitivos que temos vários amiticures para ouvir, para se manifestar, tem audiência pública, é natural. Aliás, é bom. É bom que muitas vezes demore, porque nós teremos a garantia da participação adequada, do contraditório pleno. Então, são temas muito sensíveis, né? Principalmente essa questão da suspensão e das minúcias que giram em torno dela, né? Não é apenas suspende ou não suspende. Tá? A questão é muito mais complexa. Eu, como disse, se fosse falar de todos os temas polêmicos, ficaria aqui até o final do semestre. Mas, como nós temos basicamente 1 hora para falar, eu já estou esgotando aqui o meu tempo, fico à disposição caso alguém tenha alguma dúvida. E repito, o professor Medina tem meu contato. Se alguém tiver interesse de produzir alguma coisa academicamente, usando dados, alguns que nós trouxemos aqui e outros que nós temos lá, estaremos à disposição para ajudar, porque uma das funções da academia é também ajudar os operadores do direito a resolver os grandes problemas, as grandes polêmicas, né? Então, eu agradeço a atenção, peço desculpas se eu extrapolei um pouco o tempo, e, professor Medina, muito obrigado pela oportunidade. Excepcional exposição, professor Renato. Olha, eu vou dizer para vocês que a gente está apenas começando o dia, já tivemos aqui 2 exposições brilhantes. A exposição do Renato aqui nos trouxe informações, dados interessantíssimos, uma análise minuciosa, não apenas uma exposição geral e abrangente que nos permitiu compreender, não é, como é que funciona o sistema do julgamento de casos repetitivos no STJ, mas também alguns dos mais graves problemas que têm sido enfrentados. Então, se alguém aqui ainda não tinha tema de dissertação de mestrado, né, já não pode reclamar, né? Nós já temos aqui hoje alguns temas. Aliás, durante a exposição, o Renato falou, e pelo menos eu fui anotando aqui 2, 3, 4 assuntos aí que dariam dissertação de mestrado. Pessoal, eu passo a palavra aqui para alguém aqui. Aliás, antes de passar a palavra, quero registrar a presença do meu querido amigo, já está aqui desde o começo da exposição, do Renato Eduardo Melo de Mesquita, que está aqui conosco, né? De fato, é um amigo muito querido, que eu tenho já há muito tempo, há muitos anos, que é, né, sem dúvida alguma, um dos maiores conhecedores da doutrina do Robert Alexy no direito brasileiro, pelo menos no direito brasileiro, e não quero restringir ao direito brasileiro, a doutrina brasileira, né, e vai fazer a exposição daqui a pouquinho. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado, prazer recíproco. Mas voltando aqui ao Renato, pessoal, alguma pergunta? Alguma consideração? Eu queria, Renato, se você me permite, fazer aqui um diálogo contigo sobre o seguinte. Quando você mencionou ali a questão do recurso especial ex officio, né, reexame necessário, vamos dizer assim,
no caso de IRDR, sabe que isso foi discutido na época do anteprojeto. E uma das versões do anteprojeto que a gente apresentou ali no final de 2009, começo de 2010, previa isso. Só que isso caiu justamente por conta da dúvida quanto à constitucionalidade. A meu ver, eu não tenho dúvida de que seria inconstitucional. Na época, o ministro Fux disse assim, olha, mas como é que chama aquele incidente que emerge lá dos juizados, também não é previsto na Constituição Federal e está lá. É o PUIL. É isso aí, né? E ele disse, mas a gente julga isso todo dia. Na época, eu acho que ele estava na primeira turma do STJ ainda, daí a gente fala assim, isso aqui a gente julga no STJ todo dia e não está na Constituição, né? Vamos colocar isso daqui e tal, mas por fim, nas discussões, depois acabou caindo. E eu concordo contigo, isso é um grave problema que a gente tem, né? Algumas questões federais sendo resolvidas por tribunais locais e nem sempre tem recurso especial subindo. Por quê? Porque pode, às vezes, interessar para uma das partes que aquilo não seja uniformizado em nível nacional, né? Então, imagina ali um grande litigante, né, que vê uma tese firmada no Tribunal de Justiça do Paraná, por exemplo, contrariamente a seu interesse, ele não vai querer interpor recurso especial, para ele é melhor que aquilo fique só ali no estado do Paraná. E ele não realiza mais determinados contratos no estado do Paraná, por exemplo, né? Então eu faço aqueles contratos somente em outros estados, porque ali a questão ainda é polêmica, ainda é divergente, etc. Mesmo porque a gente tem aqui no Brasil, quem advoga, e você que vê causas do Brasil inteiro, você deve saber disso. Quer dizer, você deve não, você sabe disso, né? Os tribunais eles atuam como potestades. Tem tribunais que têm personalidades muito, muito diferentes umas das outras, né? Como se fossem pessoas diferentes mesmo, né? Essa é uma questão muito interessante. Um ponto que me parece interessante também é essa questão que o regimento interno alterou, entre aspas, a competência que era do relator para o órgão colegiado. Alguém aqui poderia até pensar que isso seria, talvez, inconstitucional, mas eu entendo que não, pessoalmente. Eu não sei se você considera isso inconstitucional. A mim me parece que não, porque a competência para deliberar sobre a competência dos órgãos internos é do tribunal, né? Então, o STJ, assim como o Tribunal de Justiça de São Paulo, do Paraná, ou do Mato Grosso do Sul, tribunal, tem competência para disciplinar a competência dos seus órgãos internos, né? Inclusive, o próprio CPC não teria essa competência, digamos, o legislador ordinário, quando fez o CPC, talvez ele não devesse ter feito isso, ele deveria dizer, o tribunal vai dizer quem é que faz isso, né? Agora, uma questão que talvez seja... Isso talvez possa ficar subentendido, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Será que os tribunais, o STJ, ou mais especialmente a segunda seção do STJ, não esteja seguindo esse caminho, não sei se intencionalmente ou talvez sem querer, talvez de uma maneira, talvez tacitamente pensando nisso? Eles querem firmar teses sobre questões a respeito das quais a jurisprudência da segunda seção já se uniformizou, para que, com isso, se evite a subida de recursos especiais. Porque, veja, o STJ, a partir do momento que não admite mais reclamação, né, porque o Supremo tem admitido, o STJ não admite mais reclamação contra a decisão final do tribunal local, que julga aquele agravo interno, por exemplo, não é, do artigo 1030, que contraria tese firmada em repetitivo, né? Então, se é possível imaginar que o STJ, a partir do momento que ele, pelo menos a segunda sessão, como você muito bem esclareceu, né, ele só admite repetitivo quando for para firmar tese sobre causas, sobre questões a respeito das quais o STJ não controverte mais. Isso é para evitar a subida de recursos especiais? Não sei se você meditou sobre isso, qual a sua opinião a respeito, se é que você pode falar sobre isso também, tem que colocar numa saia justa. Aqui nós estamos em ambiente acadêmico, o fato de eu trabalhar no STJ não quer dizer que eu vou defender todos os posicionamentos do STJ, até porque o STJ não está nem um pouco preocupado com aquilo que eu penso, eu não sou ministro, né? Mas, na realidade, Zé Miguel, eu acho que
se houvesse mais afetações e se dessem realmente a preferência que a lei quer, né, para o julgamento dos repetitivos, essa ideia de diminuir a subida de especiais ganharia muito maior fôlego, daria maiores resultados. Porque aí você conseguiria, digamos assim, aspas, cortar o mal desde a raiz, né? Desde a raiz. Porque se eu tenho, por exemplo, jurisprudência sedimentada no STJ, mas não tem precedente qualificado, eu não posso, por exemplo, usar o julgamento liminar de improcedência. Não é verdade? Tem algumas técnicas de aceleração de procedimento que você passa a usar com o recurso repetitivo. É o julgamento liminar de improcedência, o julgamento monocrático pelo relator. Tutela provisória de evidência, às vezes. E é o 1030, tutela da evidência. Então, acho que o ganho é gigantesco. É gigantesco, sob o ponto de vista não apenas de gestão, porque eu tenho uma preocupação muito grande, de que os tribunais eventualmente estejam ou passem a utilizar o sistema de repetitivo muito mais para resolver um problema de gestão e estatísticas do que de celeridade, qualidade e efetividade. Esse é um problema. Tá? Esse é um problema. Às vezes fica, sobresta aqui ou sobresta no segundo grau. E é uma discussão, empurra para cá, empurra por causa de estatística. Ninguém quer ficar com o processo suspenso parado, porque aí fica sendo cobrado. Nossa, mas ali tem 2.000 processos em andamento, 5.000, 4.000. Então, mesmo como instrumento de gestão, o investimento, né, nos repetitivos provoca resultados fantásticos. Fora, naturalmente, a questão da efetividade, celeridade, isonomia, segurança jurídica e todos os valores para os quais o sistema veio a ser aperfeiçoado. Eu penso assim. Excelente. Bom, inclusive porque a gente tem que prosseguir, a gente tem mais uma palestra agora na sequência, mas o assunto também é realmente interessante, instigante e polêmico. Eu vou ter que encerrar essa etapa, né? E olha, mais uma vez agradeço muito a sua participação, Renato. Foi, sem dúvida, que algo engrandecedor para os nossos professores e alunas e alunos do nosso programa de mestrado. Agradeço aqui em meu nome, em nome do programa de mestrado, deixo aqui o espaço para você fazer suas palavras finais, digamos assim, de encerramento formal. Eu só tenho a agradecer mais uma vez, uma oportunidade fantástica, essa minha exposição / desabafo, né? e provocação. Espero que tenha servido principalmente como provocação, tá? Para que daqui a um tempinho eu possa ter o privilégio e o prazer de ler alguma dissertação de mestrado que aborde esses assuntos que a gente está colocando aqui. Agradeço imensamente, fico à disposição, conforme já disse e reitero, e peço desculpas ao professor Eduardo, mas eu terei que me ausentar para buscar filho na escola. Sem problema, professor Renato. Fique à vontade. Okay. Um grande abraço. Parabéns pela palestra. Muito obrigado. Um grande abraço para todos aí e até outra oportunidade. Abraço grande. Tudo de bom.